E aí, galerinha, como vão? Hoje nós iremos falar sobre o trovadorismo. O trovadorismo foi a primeira escola literária da língua portuguesa e está inserida na segunda parte da Idade Média, ou Baixa Idade Média. Pode-se dizer que aconteceu entre os séculos XI e o XV, mas há algumas fontes que dizem que, na verdade, começou no século XII. Ela surgiu no sul da França, na região de Provença. E muitas também o chamam de poesia provençal por causa da região onde nasceu. Essa fase ela teve início com a Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga de Garvaia, escrita por Paio Soares em 1189. Nessa época, a Europa ela passava por inúmeras invasões de povos germânicos, que são os tão famosos bárbaros, e estava gerando inúmeras guerras. A população estava migrando para o campo em busca de segurança, e assim surgiu o sistema econômico chamado feudalismo, marcado pela suzerania e vassalagem, no qual um nobre cedia terras a outro nobre, que iria administrá-la em troca de favores. Tudo era baseado no teocentrismo e era controlado pela Igreja Católica, que detinha todo o poder, tanto político quanto econômico e ideológico. O clero ele costumava ser representado acima dos senhores feudais nas pirâmides sociais, e, consequentemente, toda a cultura, arte, literatura foram influenciados e inspirados pela religião. A Igreja, além disso, era a instituição mais rica da Idade Média, com o maior número de terras e bens. As terras chegavam a ser praticamente 2/3 do total da Igreja. Se algo acontecia, fosse bom ou ruim, todo mundo acreditava que era decisão de Deus. Na arquitetura, todas as obras estavam voltadas para a construção de igrejas, catedrais, capelas e mosteiros, e variava-se entre o estilo gótico e romântico. As únicas pessoas que sabiam ler eram os sacerdotes, e por isso a maioria das obras literárias produzidas eram cantigas para exaltar e glorificar a Deus. Mas também foi nessa época que aconteceram as Cruzadas, onde vários homens foram lutar em nome da Igreja com o intuito de recuperar a Terra Santa, e a peste negra, ou a bubônica, que devastou a Europa. Praticamente 1/3 da população europeia morreu por causa da peste. Nessa época existiu um homem que chamava Guilherme IX. O maior legado histórico de Guilherme foi no campo das artes, que ele foi um dos primeiros poetas líricos da Europa e um dos pioneiros no trovadorismo. As suas cantigas caracterizavam-se com temas diversos, apesar da maioria ser sobre o amor e mulheres. Essa escolha de tema na Idade Média, quando a música era quase exclusivamente composta de cânticos religiosos, provocou admiração e ao mesmo tempo escândalo e choque. A literatura foi o palco deste nobre para representar a relação de vassalagem por meio do comportamento inovador, o amor cortês. No amor cortês, o trovador declara-se vassalo de uma dama, da mesma forma que, na sociedade, os vassalos juravam obediência ao seu senhor feudal. Bom, agora vamos falar sobre as características do trovadorismo. O seu gênero textual era as cantigas. E cantiga nada mais é que poesias cantadas. O seu principal tema era o amor. E a religiosidade tem a ver com o que estava acontecendo na época, porque a igreja era muito voltada em salvar almas e tudo mais. O galego-português, ele era o eu lírico das cantigas. E uma característica bem interessante dos poemas era que a mulher era muito idealizada, porque ela era um símbolo de pureza e essas coisas. Então, para os homens, eles não conseguiam se comparar a uma mulher, porque ela era pura, e por isso eles idealizavam ela. Também eles tinham a tradição de falar, sabe? Ler a sua poesia oralmente, em grupo, essas coisas. Ou até mesmo cantada, porque todas as poesias ou cantigas, né, tinha ritmo. O amor cortês era dividido em 3, em mesura, vassalagem amorosa e coita.
Mesura é quando uma pessoa faz algo para agradar alguém. Naquela época, os homens eles faziam cantigas, etc, para agradar a sua amada, para mostrar, para ela notar o valor que aquele homem tem. Aí entrava a selagem amorosa, que nada mais é que quando o homem se assume que é servo da sua amada, entendeu? Que ele faria de tudo pela sua amada. Já a coita é quando o homem ele tá sofrendo por amor, é quando ele pensa assim, a minha amada não gosta de mim, essas coisas. Então é como ele sofre por amor, isso é a coita. As cantigas. As cantigas podem ser divididas em duas, líricas e satíricas, com suas próprias subdivisões, cantigas de amor, amigo, escárnio e maldizer. Iniciaremos com as cantigas líricas. As características das cantigas de amor baseavam-se em eu lírico masculino, figura da mulher idealizada, superior, angelical, ninguém chegava a seus pés, homem submisso à sua amada. A dama era identificada por termos que destacam suas qualidades físicas, como o rosto, morais, como a bondade, e sociais, por falar muito bem. Paixão não correspondida e socialmente impossível. O trovador se autodenomina coitado, cativo, aflito, sofredor e etc. O sofrimento por amor era muito utilizado. A estrutura dessa cantiga baseia-se em número reduzido de personagens, ou seja, o trovador, sua senhora e, em geral, são feitas referências a algum rival ou deus. Normalmente, os trovadores empregavam versos com 7 sílabas métricas. É a medida de um verso definida pelo número de sílabas poéticas. Várias cantigas apresentam refrão no final das estrofes, enfatizando o sofrimento e a beleza da amada. Por exemplo, Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar essa paixão, que me tomou inteiro coração, mas não o posso mais e decidi, que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor, que sofro desde o dia em que vos vi. As características das cantigas de amigo baseiam-se em relação amorosa concreta. Acontece entre duas pessoas simples que vivem no campo. O tema central é a saudade do amado. O eu lírico é feminino. O trovador que compõe é um homem. Cenário muito importante e sempre caracteriza um ambiente campesino, ou seja, no campo. Tem vários personagens, como a donzela, seu amante, mãe, amigas, damas de companhia. A mãe às vezes representa um obstáculo para a relação amorosa. O tom das cantigas de amigo é mais positiva, porque embora retratasse a saudade, falam de um amor real e possível. Já que essas cantigas eram escritas por homem, era a visão deles sobre o sofrimento de uma mulher ao sentir saudade de seu amigo, ou seja, amado. A estrutura é simples. Apresenta um refrão, organização dos versos e estrofes muito mais regular, comparado a outras cantigas. Há muita presença do paralelismo, que é a repetição simétrica de palavras, estruturas rítmico-métricas ou conteúdos semânticos. Por exemplo, ai flores do verde pino, se sábedes, novas do meu amigo, ai Deus, eu é? Ai flores do meu verde ramo, se sábedes, novas do meu amado, ai Deus, eu é? Se sábedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, eu é? Se sábedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus, eu é? Cantigas de escárnio.
O eu lírico critica indiretamente alguém por meio de palavras de duplo sentido, para que não fosse facilmente descoberto. Ironias, trocadilhos e jogos semânticos eram muito utilizados. O uso de palavras ambíguas, quando apresenta um sentido que permite diferentes interpretações. Ridicularizavam o comportamento de vários nobres. Por exemplo, a cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para a levar à praça e ao terreiro. Cantigas de maldizer. O eu lírico critica diretamente. O alvo é completamente definido. A linguagem é grosseira, palavras de baixo calão. A presença de sarcasmo, ironia e etc. fazem parte desta cantiga. Por exemplo, Ô bela dama gorda, que anda pelos bosques à noite. O que será que queres com essas saias curtas? Estarás à procura de um pretendente? Ou apenas de uma diversão passageira? Com rapazes vorazes para mostrar suas forças. Ó bela dona gorda, por que fazeres isso? Provocar o desejo alheio e depois renunciar. O que pretendes fazer agora, com sua fome enorme? Engolir o mundo e soltar os pedaços ao longe? Não sabes responder, pois suas formas globais não deixam. As novelas de cavalaria são os primeiros romances, ou seja, longas narrativas em prosa, surgidas no século XI. Elas contam as aventuras vividas pelos cavaleiros andantes e tiveram origem no declínio do prestígio da poesia dos trovadores. Circularam intensamente nas cortes medievais e ajudaram a divulgar os valores e a visão de mundo característicos da sociedade do período. Como acontecia com as cantigas dos trovadores, as novelas de cavalaria eram apresentadas para os membros da corte. Por se tratar de textos mais longos, eram geralmente lidos por seu autor para os nobres e as damas, que ouviam fascinados as aventuras vividas pelos cavaleiros andantes, que enfrentavam toda sorte de monstros e perigos para salvar damas e donzelas. Estão organizadas em 3 ciclos, de acordo com o tema que desenvolvem e com o tipo de herói que apresentam. Ciclo arturiano ou bretão, histórias envolvendo o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Ciclo carolíngio ou francês, história sobre o rei Carlos Magno e os 12 pares de França. E o ciclo clássico, novelas que narram a Guerra de Troia e as aventuras de Alexandre o Grande. Questionário. Você tem 40 segundos para ler cada questão após ela ser lida. 1. O trovadorismo, quanto ao tempo que se instala, a. Tem concepções clássicas do fazer poético, b. É rígido quanto ao uso da linguagem, que geralmente é erudita, c. Estabeleceu-se num longo período que dura 10 séculos, d. Tinha como concepção poética a epopeia, a louvação dos heróis, e. Reflete as relações de vassalagem nas cantigas de amor. (2) Sobre o trovadorismo em Portugal, é correto afirmar que a. Sua produção literária está escrita em galego ou galeco-português e divide-se em poesia, cantigas e prosa, novela de cavalaria. b. Utilizou largamente o verso decassílabo porque sua influência é clássica. c. A produção poética daquela época pode ser dividida em lírico-amorosa e prosa doutrinária. d. As cantigas de amigo têm influência provençal. e. A prosa trovadoresca tinha claro objetivo de divertir a nobreza, por isso tem cunho satírico.
3. Uma das diferenças fundamentais entre as cantigas de amor e as de amigo é a autoria, b. o eu lírico, c. a língua em que eram escritas, d. o caráter épico e nenhuma das respostas. Quatro. Qual das alternativas abaixo expressa uma característica que ocorre nas cantigas de escárnio do trovadorismo? A. É irônica. Faz-se uma sátira indireta com teor mordaz. B. É contemplada por paralelismos, possuindo um homem como eu lírico. C. Sua voz é feminina e apresenta vassalagem amorosa em seu conteúdo. D. Apresenta uma crítica direta e carregada de palavrões. E. Trata sobre temática da saudade. Cinco. Releia com atenção a estrofe. Fez-se de amigo próximo ou distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Tomemos a palavra amigo. Todos conhecem o sentido com que esta forma linguística é usualmente empregada no falar atual. Contudo, na Idade Média, como se observa nas cantigas medievais, a palavra amigo significou a. colega, b. inimigo, c. namorado, d. simpático e acolhedor.